E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana então, do dia 12 ao dia 18 de agosto, onde teremos a formação da fase minguante da Lua no signo de Touro. Bom, e para você que não me conhece, sou Flávia do signo e falo sobre astrologia aqui neste canal, né? Então, para você que quer entender mais como vai ser a semana, como será o mês para o seu signo, se inscreva no meu canal, se a sua energia ressoar com a minha. Curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você e bora lá pro conteúdo. Terça-feira, dia 12 de agosto, a Lua vai entrar em Áries por volta das 7h33 da manhã, né? E a Lua vai formar ali aspecto com vários planetas. Trígono com Mercúrio, oposição com Marte, conjunção com Saturno e Netuno, que também estão em Áries, né? Sextil com Urano e Plutão. Gente, quando a Lua tá em Áries, lembrando que a Lua ela ainda tá desenchendo no céu, né? Ela saiu da fase cheia e ela tá começando a formar minguante. Então, ainda tá com o potencial daquela energia da Lua cheia. Em Áries, a gente fica um pouco mais nervoso, ansioso, até briguento, dependendo da situação. Como nessa terça-feira temos Lua com oposição aí, formando oposição a Marte, que é o que rege Áries, né? O planeta das iniciativas, o planeta dos cortes, fins de ciclo, ou do impulsionar, né? Pra gente ir lá e realizar alguma tarefa estagnada, algum estudo, alguma conversa. Essa posição, ela gera tensão. Então, apesar de estar rolando sociabilidade por conta do Mercúrio já estar direto, a Lua está em trígono com Mercúrio, sextil com Urano, que também é um signo, um planeta que engloba comunicação em grupo. Cuidado para querer ficar cutucando muito o outro, né? Que Áries gosta de cutucar até a pessoa se irritar, e aí a gente vai arrumar briga, tá? Só que assim, essa oposição, como eu sempre falo, né? Oposições elas trazem uma certa tensão, um desequilíbrio. Se as pessoas defendem muito as suas verdades e não querem entender o que o outro está dizendo. Porém, ela também pode trazer um poder, um potencial, né, criativo, realizador, se a gente considera os dois lados de uma situação. Marte está em Libra. Então, Marte em Libra, ele pede para que a gente pondere situações, para a gente ter aí uma assertividade mais direta, né? Uma decisão mais certeira, enfim, tomar melhores decisões. A Lua em Áries vai querer fazer com que a gente entre naquela energia de urgência. E Marte em Libra pede pra, peraí, calma lá, reflita. Essa é uma semana de formação de Lua minguante, certo? Então assim, Lua minguante não é momento de tomar decisão no sentido de iniciar algo na sua vida. Marte, assim como a energia de Áries, eles pedem por um início, né? Por exemplo, se as coisas são estagnadas, Áries vai lá e dá um novo caminho para aquilo. Só que o momento é de cortes, o momento é de fins de ciclo, desapego. Áries também ajuda nessa situação porque, como ele é regido por Marte, ele traz a espada pro tal do corte, né? Então, nas reflexões de urgência, o que está mais urgente agora é a gente se desapegar daquilo que não está ressoando mais com a nossa energia, né? Mas aí não chegou na fase minguante, então vamos falar sobre o que vai ser revelado durante esses momentos. Gente, a Lua em Áries, ela fala sobre nosso indivíduo, além do Sol em Leão, certo? Só que assim, Áries fala sobre o nosso indivíduo imediato, aquilo que a gente mostra para o mundo, enquanto Leão mostra a parte que a gente está construindo da gente, a nossa essência, conhecer da nossa essência. Então nessa terça-feira para quarta, o que vai ser revelado? Algo sobre o nosso autoconhecimento, né? Que pode ser muito útil para a gente conquistar aquilo que a gente está desejando, né? Ou para a gente entender o que não precisa mais estar no nosso caminho, principalmente em relação aos nossos comportamentos. Aí na noite da terça-feira, os aspectos continuam praticamente os mesmos, né? A Lua vai estar ainda em trígono com Mercúrio,
oposição com Marte, conjunção com Saturno e Netuno. A noite ela vai estar mais intuitiva e menos turbulenta, tá? Inclusive, vamos prestar atenção nos sonhos que a gente tiver de terça para quarta. Quarta-feira, dia 13 de agosto, Lua vai estar em quadratura com Vênus e quadratura com Júpiter durante o dia, certo? Com Vênus vai estar mais intenso, então assim, tanto Vênus quanto Júpiter estão em Câncer, né? E essa quadratura de Áries para Câncer, né, que é formado ali com esses planetas, ela pode trazer um certo exagero na expressão emocional. A Lua já está em Áries, então a gente já está nervoso, a gente já quer falar tudo o que precisa. Vamos tomar cuidado com o drama, certo? Porque como é uma semana cheia para minguante, essa quadratura com Vênus, ela é perigosa no sentido de fins de relacionamento. A menos que o relacionamento realmente precise acabar, né? Aí o drama ele facilita. Mas vamos refletir, né? A quadratura com Júpiter, ele também mostra, né? Vai ter uma revelação nessa quarta-feira pra gente, no sentido da gente entender quais crenças sobre a gente precisa se desapegar. Certo? Porque às vezes a gente tá num relacionamento, supor, né? Um exemplo, a gente tá num relacionamento e a gente não tem autoestima, a gente não tem autoconfiança, e a gente depende muito da pessoa para fazer tudo. Ah, porque só a pessoa sabe, porque só a pessoa me protege, porque só a pessoa, né? Você também tem condições. E eu não tô falando de dinheiro, não, tô falando de emocionais mesmo, porque Vênus tá em Câncer e Júpiter tá em Câncer. Condições emocionais de viver sem uma pessoa ali, sem aquela dependência. Pode ser que crenças nesse sentido, nos relacionamentos, fiquem evidentes pra gente entender o que tá fazendo a gente ali precisa muito do outro. Como a gente precisa muito do outro, porque a gente não se conhece, a gente não se basta, né? E aí precisa de um aprofundamento ali em si mesmo. E aí durante a noite a Lua vai estar em trígono intenso com o Sol, né? O único aspecto durante a noite. Sol em Leão, Lua em Áries, então a gente fica um pouco até mais corajoso para lidar, né, com questões internas. Aquele drama que estava lá de Vênus com Júpiter, né, em Câncer, ele fica mais amenizado. Então a noite da quarta-feira vai trazer pra gente mais coragem pra gente lidar com as situações no geral. Quinta-feira, dia 14 de agosto, Lua entra em Touro por volta das 10h22 da manhã. Lua em Touro, ela já ameniza aquela ansiedade que a gente estava na Lua em Áries, certo? Traz uma estabilidade emocional para os afazeres. Só que estabilidade tamanha que a gente pode até ficar mais lento e tendendo ali, né, a querer descansar. A gente precisa de descanso também, né? Aí a Lua vai estar em quadratura com Plutão, o que deixa a gente bem mais lento, né? Por Plutão já ser um planeta lento. Junto ali com Touro, meio que parece que a gente tá com a energia esgotada, então vamos tentar fazer as coisas no nosso tempo, sem criticar a gente demais, ou querer que o outro faça correndo porque você não tá em condições. Pense que assim, já que a Lua, o céu tá para todos, a pessoa também pode estar cansada, não é só você. E a Lua também vai estar formando quadratura com Mercúrio, e isso mais intenso à noite. Essa quadratura com Mercúrio, ela traz dispersão na atenção do que a gente estiver fazendo. Por isso que eu falo, redobre ali a paciência e a perseverança no que você está fazendo. Porque a chance de dar algum erro por falta de atenção é grande, mesmo que Mercúrio não esteja retrógrado. Quadratura com Mercúrio dá o mesmo efeito. Aí durante a noite a Lua também entra em quincúncio com Marte, o que deixa a gente um pouquinho mais agitadinho, né? Então a gente pode perceber que na quinta-feira à noite a nossa energia ela dá um up, né? Mas aí para quem pega a oportunidade, para quem não enxerga, quincúncio, gente, para quem não consegue enxergar a oportunidade, ele passa despercebido. Então às vezes pode ser que alguém traga um incentivo para você ir lá e fazer,
né? Aí vem como uma oportunidade. Agora, se você tá cansado, quer descansar, quer dormir, continua na mesma vibe. Sexta-feira, dia 15 de agosto, a Lua continua em Touro e vai estar rolando sextil entre Lua e Júpiter, intenso durante o dia, e vai começar também sextil com Vênus. Ambos estão em Câncer, né? Mas aí já é um sextil, não é quadratura, né? No caso de Touro, entre Touro e Câncer, a energia é muito mais fluida do que entre Câncer e Áries, por conta dos elementos, né? A água, ela combina mais com a terra do que com o fogo. Então, né, a chance de fluidez é maior nesse caso. Então, na sexta-feira, a gente vai estar mais bem-humorado, a gente vai estar sentindo... Até porque é sexta-feira, né? Sexta-feira, a gente vai estar sentindo as pessoas que estão aí no relacionamento amoroso, a gente vai estar apaixonado, né? Vocês, no caso, vão estar apaixonados, querendo viver experiências boas com pessoas que amam. E não só com pessoa que eu falo de amor romântico, né, gente? Às vezes com amigos, às vezes com família, quer viver algo bom com aquelas pessoas que você ama. Não precisa ser necessariamente amor romântico, certo? Sexta-feira ela vai estar ali pra gente sentir uma energia mais confortável entre as pessoas que a gente gosta. A gente vai estar querendo trocar com aqueles que a gente já tem um convívio há um bom tempo. E toda conversa vai rolar conversas profundas ali durante o dia, vai nos ajudar a libertar alguns pensamentos, alguns sentimentos ou até mesmo comportamentos, certo? Vamos prestar atenção nos papos ali, construtivos, né? Durante a noite a Lua continua em sextil com Vênus, então a noite ela ainda fica naquela vibe de trocas boas entre as pessoas que a gente ama. A gente vai sentir até uma certa estabilidade, né? Mas a Lua começa a formar quadratura com o Sol, o que já nos abre para a energia da Lua minguante. Então na sexta a gente pode sentir vontade de estar perto das pessoas, trocar energia, né? A nossa energia vai estar bem mais bem-humorada, né? Durante o dia do que durante a noite. A noite ela vai estar com uma pitadinha ali de introspecção. Sábado, dia 16 de agosto, a Lua vai entrar em sua fase minguante por volta das 12h11 da manhã. Durante o ascendente em Gêmeos, isso para geral, tá? Cada pessoa tem Leão e Touro em setores diferentes. No caso, a pessoa não tem ascendente em Gêmeos. Mas nesse caso, e para um geral, para quem ainda também não sabe o ascendente, qual que é o ponto-chave dessa Lua minguante? A gente já tá vendo que o ascendente é Gêmeos, certo? O Sol, ele vai para a casa 3, nesse caso, que é a casa de Gêmeos, e a Lua na casa 12, a casa de Peixes. Então, a casa 3, gente, é comunicação, pensamentos. O que a gente tem que focar na minguante para deixar ir? Pensamentos em excesso e fala demais, falas demasiadas. Ou a pessoa que fala pouco precisa falar mais, né? Tem que ter um certo equilíbrio. Então, perceber o que tá faltando ou o que tá em excesso, certo? Setor também de contatos, né? Entender quais contatos ali estão favorecendo para nossa energia e quais contatos a gente já sente na energia que não tá bom. Aí é uma questão de entender energia. Ou então, você não entender energia, entende como que o seu corpo se expressa, o que o seu corpo te faz sentir no momento que você tá com certa pessoa. Isso também é válido, né? É bem válido. Aí, durante o dia, lá por volta das 13h01, né? 1h01 da tarde, a Lua entra em Gêmeos. Então, Gêmeos já começa a trazer aquela energia mais sociável, apesar de estarmos numa fase minguante, que é uma fase de introspecção, acolhimento, limpeza. Mas aí entra em Gêmeos, né, gente? Limpeza do quê? Da fala a mais, do pensamento excessivo. A Lua vai estar em conjunção com Urano, que também está em Gêmeos, então o foco vai para amigos, no caso do sábado, né? Pode estar rolando rolês
entre pessoas, entre amigos, entre companheiros de trabalho. E é um bom momento para observar. A fase minguante, ela é útil para nossa vida quando a gente consegue observar e refletir aonde está ali, o que está acontecendo por trás da experiência. A Lua também vai estar em sextil com Saturno, Netuno, até a noite, e trígono com Plutão. Gente, esse sábado vai estar altamente intuitivo e sociável também, né? Mas como eu falei, a Lua minguante, ela pede momentos de observação. Então a gente vai estar descontraída, a gente vai estar numa vibe mais, né? Quero compartilhar com aqueles que eu amo, mas Gêmeos é um signo mais racional. Então a gente pode sentir um pouquinho de conflito entre querer ser racional, mas as nossas emoções estarem levando a gente para um outro lado, né? Mas apesar disso, né, gente, só aspectos fluidos vão estar rolando no céu até a noite. A noite, aí entra nesses mesmos aspectos a Lua em trígono com Marte. Então a noite de sábado ela fica mais agitada do que o dia. Domingo, dia 17 de agosto, Sol e Lua estarão sem aspecto. Gente, a Lua tá em Gêmeos, né? Tudo bem. Lua em Gêmeos, a gente tem uma certa necessidade de falar, a gente não consegue ficar quieto. Só que no domingo, a chance de ficar quieto é bem maior do que a gente ficar falante, né? Até porque Sol e Lua estarão isolados, não vai estar trocando com nenhum planeta, dia e noite. Então esse domingo ele está voltado para a gente observar o nosso interior, né? Aproveita e deixa o sábado como um exemplo, né? Vamos supor, teve um rolê no sábado, trocou ideia com muita gente, aconteceu muitas coisas. Deixa o domingo para processar informação. Esse domingo tá de processar informações, voltar para si mesmo, né? Se situar ali, aonde você tá sendo a mais, aonde você tá sendo de menos, tá? Pra gente entender o que nessa fase minguante vai favorecer pra gente. Fases minguantes, elas não ajudam só no final do ciclo. Às vezes, para concluir alguns assuntos, também é ótimo. Então, para você que precisa concluir alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que aconteceu com você e você não está entendendo, aproveita o momento de minguante e interioriza, que a resposta vem. A gente sempre acha que a resposta está no outro, né? Que precisa pesquisar, perguntar no chat GPT, ir pro Google. Mas, gente, a resposta, todas as respostas estão dentro da gente. Qual que é o esforço que a gente tem que fazer ali? De interiorizar. Porque parece simples, mas não é. Não é todo mundo que... Muito mais numa lua em Gêmeos. Não é todo mundo que consegue ficar quieto, se observar, ouvir a intuição. A dica que eu dou para esse domingo é essa. Segunda-feira, dia 18 de agosto, Lua segue em Gêmeos durante a manhã e boa parte da tarde. Então a gente vai ver a Lua em sextil com o Sol, né? Sol ainda no finalzinho de Leão, Lua no finalzinho de Gêmeos, então sextil. O que é um aspecto harmônico, nos ajuda a entender sobre, né, ter mais consciência sobre como que os nossos pensamentos estão influenciando emoções e vice-versa. Aí por volta das 16h05, às 4h05 da tarde, a Lua entra em Câncer. Aí a Lua vai começar a entrar em quadratura com Saturno, Netuno, durante o dia, finalzinho ali do dia, né, início da noite. O que deixa a gente um pouco mais crítico, um pouco mais sensível demais, né? Pouca fluidez para lidar com projetos a longo prazo. Ou para lidar com chefes, pessoas que dão ordens, né? A gente pode estar mais querendo ficar na nossa, sem muita pressão, mas pode ser que as pessoas que estão trabalhando em lugares grandes, né, isso aconteça. Então vamos levar isso em consideração. A quadratura com Netuno, ela pode trazer paranoia, gente. Então vamos tomar cuidado em pensar demais, imaginar demais o futuro, que aí a gente pode se paralisar.
momento presente. Durante a noite essa quadratura, quando tudo fica mais intensa, então foco nos pensamentos em excesso, porque eles podem paralisar a gente, né? A Lua vai estar em quadratura com Marte, vai continuar na quadratura com Saturno. Então, gente, deixa a segunda-feira pra ficar quietinho, né? Viu que a pessoa tá querendo te encher o saco? Não leva muito pro pessoal, porque a chance da gente se magoar é grande. Aí a chance da gente também entrar em paranoia, achar que a pessoa não gosta da gente, todo mundo me odeia, eu não presto, é muito grande. Então, introspecção. Observa, aproveita para observar que tipo de atenção demais, né, que foco sentimental a mais você tá dando para uma situação e o porquê daquilo. Porque às vezes a gente dá um foco demais pro que a pessoa tá falando pra gente, mas a gente abraça o que a pessoa falou porque dentro da gente a gente se sente assim, né? Então é uma questão da gente mudar. Quando a gente não... quando a pessoa fala algo querendo te derrubar e você sabe que você não é aquilo, não pega, gente. Então é uma questão da gente mudar dentro da gente, entender quem a gente realmente é, que daí o outro não vai ferir com palavrinhas, não. Tá? Esse é o foco que eu dou, segunda-feira tá altamente sensível. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar pra vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo, me procure no e-mail. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou no meu Instagram, também tá aqui. Quem quiser começar a estudar astrologia, entender aí a base que há por trás de um mapa astral, meus e-books estão disponíveis também na descrição do vídeo, com um valor acessível. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.